Oi, galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje amanheceu um frio doido, hein? 5 graus e demorou para subir um pouquinho. Agora apareceu um solzinho, tomara que esquente, falaram que até quinta-feira o tempo vai ficar bom. Bem, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de sociologia, tá bom? E nós vamos dar continuidade a falar sobre o trabalho, né? Esse bimestre a gente vai dar voltas em todas as questões relacionadas ao trabalho. Na aula passada nós falamos sobre o trabalho e a estratificação social. A pergunta final foi: qual é a sua classe social? Né? Onde você está localizado na pirâmide? Você é um assalariado? Você é um empreendedor? Quem é você na pirâmide social? Bem, hoje nós vamos falar sobre as relações de trabalho na atualidade, tá? Deixa eu falar agora do século XXI. O conteúdo dessa aula está no centro de mídia, tá? Lá no repositório. E hoje a gente vai falar sobre emprego e ocupação, mercado de trabalho e relações de trabalho, o desemprego estrutural, a perspectiva sobre a precarização das relações de trabalho e precariado. E os objetivos são diferenciar o emprego de trabalho, iniciar a discussão sobre o mercado de trabalho, precarização das relações de trabalho e precariado. E analisar situações que envolvam a precarização, como as relacionadas de trabalho por aplicativo, tá? Que a gente sabe que hoje em dia a gente tem outros tipos de relações de trabalho, com o advento dos aplicativos. Bem, a experiência do desemprego. Você já conviveu com alguém desempregado? Óbvio, todos nós já convivemos com pessoas desempregadas, inclusive a nós mesmos, né? A não ser vocês que ainda não entraram no mercado de trabalho, não tiveram essa experiência, mas com certeza viveram essa experiência na família em relação aos seus familiares, ou até mesmo amigos, né? Colegas de escola, mas com certeza isso é uma situação muito comum a todas as pessoas, tá? Bem, muitas pessoas que ficam desempregadas buscam estratégias variadas para obter renda e poder sobreviver. Quais são as implicações de estar desempregado em uma sociedade como a nossa? Várias implicações, né? Já que a gente gira em torno da renda. Bem, o que é desemprego? Desemprego, para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE, não basta uma pessoa não estar trabalhando para ser considerada desempregada. O desemprego é a situação das pessoas com idade para trabalhar acima de 14 anos que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho, tá? Assim, um estudante, um aposentado ou uma dona de casa, por exemplo, não são considerados desempregados. Desemprego estrutural. Uma pessoa pode ficar desempregada por diversas razões, entre elas a existência de desemprego estrutural na sociedade. Desemprego estrutural existe em uma sociedade quando não há empregos para todos que procuram, por conta da introdução da tecnologia e maquinaria ou reestruturação da produção, por exemplo, tá? Então, assim, muitas vezes o desemprego, ele não é por conta de você ter perdido o seu emprego, mas é uma relação muito mais complexa que a gente vai chamar de uma relação, de um desemprego estrutural, tá? Distinção entre emprego e ocupação. Para o IBGE, a pessoa é considerada ocupada quando exerce algum tipo de trabalho remunerado, formal ou informal. Já o emprego implica formalidade, estabilidade, uma relação entre empregador e empregado. Empregador e empregado cumprem um contrato com direitos e deveres de ambas as partes e que é regido pelas regras da consolidação das leis do trabalho, que é a famosa CLT, tá? Então, repetindo, a pessoa é considerada ocupada quando ele exerce algum tipo de trabalho remunerado. Por exemplo, uma pessoa que vende, vou dar um exemplo bem tradicional, vamos voltar lá no século passado, uma pessoa que vende Avon.
ela é uma pessoa que tem uma ocupação, né? Ela tem uma ocupação, a ocupação dela é remunerada, por exemplo, a tia que vende na escola a trufa, ela tem uma ocupação, né? Ela é remunerada, mas de uma forma informal, tá? Já o emprego implica a formalidade. Por exemplo, eu preciso ter o papel de empregada com meu empregador. Nós temos um contrato que, no caso, é uma carteira assinada, regida pelas leis do trabalho, que é a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu sou empreendedor, outro fala assim, eu já sou CLT. Quando alguém fala, eu sou CLT, significa que ela tem uma relação formal, estável na sua relação entre o empregador e o empregado. Eu tenho os meus direitos garantidos por lei. Que lei? Quem é que rege essa lei? É a CLT, tá? Mercado de trabalho. As pessoas compram e vendem sua força de trabalho no chamado mercado de trabalho. Eu já falei várias vezes em nossas aulas que eu vendo a minha força de trabalho para o Estado, né? Já que eu sou professora, eu tenho minha força de trabalho e eu vendo para o Estado, dando aula para vocês, eu estou vendendo minha força de trabalho e é o Estado quem me paga, tá? Portanto, no capitalismo, a força de trabalho não apenas produz bens e serviços, mas é vendida e comprada, transformando-se também em mercadoria. Cada vez mais a gente acha que a força de trabalho do professor ela é tratada como uma mercadoria quando a educação ela se transforma numa mercadoria, tá? Então, quais são as grandes queixas do professorado, né, dos sindicatos e das pessoas mesmo que estão em sala de aula, de sempre terem cada vez mais a certeza de que a educação ela virou um produto, uma mercadoria que se pode vender e comprar. Relações de trabalho e de emprego. A compra e a venda da força de trabalho dão origem à relação de trabalho ou à relação de emprego. Uma relação de emprego ocorre quando o empregado presta serviços ao empregador sob a dependência desse em caráter não eventual mediante o recebimento de um salário, tá? Já na relação de trabalho ocorre pelo menos uma das condições seguintes. Não há dependência do empregador, a prestação de serviço é eventual, não há pagamento, no caso de trabalho voluntário, ou ainda o pagamento é de outra forma que não é o salário, tá? Vamos entender isso mais à frente. Vamos analisar a situação. Com dois colegas, analise agora junto comigo a seguinte situação e identifique a relação de trabalho, como ocorre, a relação de emprego, como ocorre, a situação de desemprego, como ocorre, há impacto de emprego estrutural e como ocorre. Então, vocês vão analisar se tem relação no trabalho, se tem relação de emprego, se há situação de desemprego e se o impacto do desemprego é estrutural, tá? Vamos lá, vou contar a historinha agora, tá? Bem, aos 25 anos, depois de trabalhar como comerciante ambulante, um entregador de pizza e auxiliar de pedreiro, sem nunca ter a carteira assinada, a carteira de trabalho assinada, João, que não concluiu o ensino médio, ingressou como assalariado em uma empresa de componentes eletrônicos, tá? Durante os 10 primeiros anos, como operador de produção, ele soldou chips em placas de computador. Sabe, soldar chips em placas de computador. Após esse período, a empresa começou a implementar inovações tecnológicas, substituindo aos poucos a mão de obra humana por braços robotizados e controlando remotamente todo o processo de soldagem através de sofisticados softwares. Com a automação de produção, João, aos 40 anos, foi dispensado pela empresa. Após meses de procura por outro emprego, sem sucesso, João decidiu investir o que restou da rescisão contratual, do dinheiro que ele recebeu, e financiar uma motocicleta para fazer entregas por aplicativo. Vamos lá. O cara está trabalhando na empresa, ele tem a carteira assinada, ele é regido pelo CLT,
Ele trabalhou soldando chips no computador. Com o passar do tempo, a empresa contrata um robô, não se contrata um robô, tá, gente? Se coloca um robô na fábrica e o robô vai fazer o serviço do João, que está há tanto tempo na empresa fazendo a mesma coisa. O robô vai fazer, ele vai ser mandado embora, que ele não tem mais função, ele vai pegar esse dinheiro dele, vai comprar uma motocicleta e vai ser entregador de aplicativo, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora com o João. Vamos lá? A outra questão é o precariado. A expansão do trabalho precário no Brasil fez com que a sociologia desenvolvesse o conceito do precariado. Pessoal, antes eu tenho que deixar claro que ali, naquela historinha que eu contei para o João, eu vou deixar aqui no chat e vocês vão responder todas aquelas questões que eu coloquei, que eu vou ter de volta aqui. A relação de trabalho, como ocorre na primeira situação? A relação de emprego, como ocorre? A situação de desemprego, como ocorre? A gente viu ali que teve o desemprego. Vou dar um spoiler. Como que foi o desemprego? O robô foi colocado no lugar dele, tá? E a impacto do desemprego estrutural, como ele vai ocorrer, tá? Precarização do trabalho. As relações de trabalho e emprego são reguladas pela legislação trabalhista e previdenciária, que estabelecem direitos e também deveres dos trabalhadores. No entanto, no Brasil e no mundo, desde os anos de 1970, tem crescido o trabalho precário, com a perda de direitos, deterioração das condições de trabalho, jornadas exaustivas e baixas remunerações. Bem, por trabalho precário, quero dizer trabalho incerto, né? Existe uma coisa precária, é uma coisa incerta, imprevisível e no qual os riscos empregatícios são assumidos principalmente pelo trabalhador. Ele aceita aquele trabalho precário porque ele precisa trabalhar, mas ele mesmo vai assumir os riscos, tá? E não pelos seus empregadores ou pelo governo. Jamais o empregador ele não se responsabiliza pelo o empregado aceitar esse trabalho que é precário. Exemplos de trabalho precário incluem atividades no setor informal e empregos temporários no setor formal. O trabalho precário não é novidade, existe desde o início do trabalho assalariado. No entanto, forças sociais, econômicas e políticas que têm operado durante várias décadas tornaram o trabalho mais precário no mundo inteiro, tá? Bem, o precariado. Se tem o trabalho precário, tem o precariado, né? A expansão do trabalho precário no Brasil fez com que a sociologia desenvolvesse o conceito de precariado, tá? O professor Rui Braga, ele explica esse conceito. Depois eu vou colocar o vídeo do Rui Braga falando um pouquinho sobre o que é o precariado. E se o vídeo for muito curto, eu acho que eu vou colocar um vídeo maior para que a gente tenha uma ideia mais robusta sobre o que é o trabalho precário e sobre o que é o precariado, tá? Vamos lá, o precariado. O precariado é parte do proletariado. Ele é um trabalhador que ele assume riscos de trabalhar em uma coisa imprevisível. A classe social que vende a sua força de trabalho. Gente, o proletariado, eu já falei em aulas anteriores, a classe social, que é a classe do trabalhador. Eu sou classe trabalhadora, os pais de vocês são classe trabalhadora e vocês que trabalham são classe trabalhadora. Então, nós somos parte do proletariado. O meu trabalho como professora não é precariado, né? Não existe essa coisa, eu não sou uma precariada, mas eu sou uma proletariada, tá? Eu sou uma proletária. Bem, o precariado é o setor da classe trabalhadora que se encontra nas ocupações menos qualificadas, tá? Em condições degradantes de trabalho e que recebe as piores remunerações. Aqueles jovens que estão entrando pela primeira vez no mercado de trabalho, como os trabalhadores de entregas por aplicativos, por exemplo, compõem o precariado. Por quê? Por exemplo, o cara comprou, lembra do João que está desempregado, que ele comprou uma motocicleta? Ele começa a entregar a pizza da Pizza Hut, né?
O dono da Pizza Hut, são grandes franquias pelo Brasil todo, ele não vai se preocupar se o João ele vai correr para entregar a Pizza Hut, se ele vai sofrer um acidente. Ele não vai se preocupar com isso. E também ele vai fazer com que o João assuma todos os riscos de ele andar voando pela rua, dele bater a moto dele cair e não estar de capacete. Quem vai assumir todos os riscos do trabalho precário é o precariado, tá? A empresa, no máximo que pode acontecer, e fala assim, olha, a gente avisou, ou então ele aceitou o trabalho nessas condições, né? E você sabe que, às vezes, a gente pega o trabalhador pega um trabalho precariado, porque ele não tem outra oportunidade de fazer um trabalho, no caso de um trabalhador que é regido pelo CLT, que tem todas as garantias regidas na lei do trabalho, tá? Na lei trabalhista. Bem, aqueles jovens que estão entrando pela primeira vez no mercado de trabalho, como esses entregadores por aplicativo, são exemplo de precariado. E vocês acham, por exemplo, que o que dirige os aplicativos, por exemplo, os aplicativos mais famosos que a gente conhece aqui em São Paulo, que é o Uber 99, tem o Drive, tem outros também, né, que são vários aplicativos, mas os utilizados, os mais conhecidos, que são conhecidos no mercado é a Uber, a 99 e o InDrive. Vocês acham que esses caras que trabalham, eles têm carteira assinada, eles são regidos por lei trabalhista, pela CLT? É um trabalhador proletariado ou ele faz parte do proletariado, mas ele é um precariado? O que vocês acham? O cara que dirige Uber, ele é um precariado? Respondam para mim, tá? Vamos analisar a situação, tá? Dois colegas, é possível afirmar que a precarização, no caso do João, lembra do caso do João, que trabalhava na empresa, que ele soldava chips, depois trocaram ele por um robô, depois de trocar ele por um robô, ele foi mandado embora e ele comprou a moto e virou um entregador de aplicativo? Ele é um precariado? O que vocês acham? Vamos lá. João, após ficar meses sem conseguir um novo emprego, resolveu financiar uma motocicleta e trabalhar como entregador por aplicativo, tá? Para conseguir pagar os custos do financiamento da manutenção, do combustível e dos impostos da moto, bem como das taxas cobradas pela empresa do aplicativo, e ainda garantir o sustento da sua família, era preciso realizar muitas entregas, e no menor tempo possível. Ainda assim, trabalhava em média 10 horas por dia, de segunda a segunda, tá? Ele não tem descanso, porque ele tem que pagar combustível, ele tem que pagar taxa, ele tem que sustentar a família dele, ele tem que ir ao mercado, ele tem que ter um plano de saúde, já que ele não tem um emprego regido pela CLT, que dá as garantias, né, os direitos da carteira de trabalho. E bem, até que durante uma entrega sofreu um grave acidente e ficou afastado por tempo indeterminado para se recuperar. Nesse período, como a relação de trabalho com a empresa do aplicativo não lhe garantia licença saúde remunerada ou qualquer outra assistência, João devolveu a moto e contou com a solidariedade de amigos e familiares, que é ir para a fila da cesta básica dada pelos amigos, pelos colegas que trabalharam com ele durante algum tempo, pela igreja que ele frequenta, né? E uma situação de vulnerabilidade social. Ele tem ainda uma péssima experiência, porque ele teve a moto dele, acabou com a moto dele, devolveu a moto dele, sofreu um acidente, tá com certeza sem plano de saúde. Como é que tá a vida do João, né? É possível afirmar que a precarização, no caso de João, acho que não tem nem muito o que pensar, né? Aponte elementos que sustentem seus argumentos. Coloquem aí no chat, tá? Vamos lá. Agora reflita e escreva. Dona Ana tem 69 anos e faz bijuterias que vende no centro da cidade. Todos os dias ela levanta cedo e se desloca com as suas mercadorias até o centro, onde permanece durante 12 horas na rua. É um trabalho difícil, mas que lhe garante algum dinheiro.
Seu neto, que mora com ela, é entregador por aplicativo. Trabalha diariamente de bicicleta, na chuva ou no sol, entregando comida em domicílio. Então, a gente tem Dona Ana lá no centro, com 70 anos, quase 70 anos de idade, fazendo bijuteria e vendendo, ficando lá horas e horas e horas e horas. E o neto dele também, ele entrega por aplicativo, também debaixo de chuva, debaixo de sol, como o João fazia lá com a sua motocicleta, entregando comida. Pensando na situação da Dona Ana e de seu neto, escreva um texto dissertativo, vocês vão mandar isso para mim por e-mail, respondendo e argumentando sobre a seguinte questão. Em razão do desemprego, da insegurança no mercado de trabalho, é justa, aceitável qualquer forma de trabalho que proporcione renda ao trabalhador, mesmo que em condições precárias? Será? Será que era mais fácil a Dona Ana ficar em casa, se lamentando da vida, ou o neto dela pedindo esmola, sei lá, vivendo em situação de vulnerabilidade abaixo da linha da miséria? O que vocês acham? É melhor ela vender bijuteria no centro da cidade trabalhando 10 horas por dia? É melhor o neto dela andar de bicicleta entregando aplicativo? Ou esperar que o mercado se estruture e eles tenham um emprego formal? Você já esteve nessa situação? Você conhece alguém nessa situação? Bem, se tratando do Brasil, provavelmente você conhece muita gente, né? Bem, o que a gente aprendeu hoje para a gente finalizar, que a aula já está se estendendo, né? Normalmente eu faço 15 minutos, depois eu mostro um vídeo e a gente abre o debate. Bem, o que nós aprendemos? Entendemos o que é desemprego estrutural, fizemos a distinção entre ocupação e emprego, compreendemos a diferença em relação de trabalho e relações de emprego, entendemos o que significa precariado. Refletimos sobre a situação dos trabalhadores precarizados, tá? Então, para existir o precariado, tem que ter o que precariza, né? Eu imagino que muitas pessoas têm discutido sobre a questão desses entregadores, né? Às vezes a gente passa pela rua, a gente vê um motociclista andando muito rápido, né? A gente fala, nossa, que coisa doida, né? Vai tirar a mãe da forca, então assim, que perigo e tal, colocando a vida dele em perigo e colocando a vida do outro também em perigo. Mas algum de nós para pensar o que esse rapaz, o que essa moça que está entregando alguma coisa em domicílio está acontecendo na vida dele? Será que a gente para pensar, é um trabalho precário, de vulnerabilidade, né? Perigoso, imprevisível, que ele pode ficar sem isso? E assim, será que ele não está correndo porque ele precisa entregar muita comida, muita pizza, muito não sei o quê, para poder ganhar um pouquinho mais? Mas será que vale a pena ele colocar a vida dele em risco para poder ganhar esse dinheiro? Mas será que ele não tem que esperar o próprio Estado se estruturar para poder oferecer mais emprego? Tem muitas questões aí que a gente não para pensar. Porque normalmente quem está dentro do carro, ele está com uma vida mais estabilizada, ele tem o emprego dele. Ou então, mesmo que esteja desempregado, ele não se coloca no lugar de quem está no emprego em situações precárias, tá? Então, a gente vive numa sociedade injusta, desigual, de miserabilidade, de vulnerabilidade socioeconômica. Tem muitas questões que a gente precisa colocar para debate, colocar na mesa, posta para debate, para a gente discutir as questões sociais do Brasil, tá? Às vezes é preciso a gente ter um olhar estrangeiro sobre as coisas, olhar de uma forma que a gente veja de uma distância, porque quando a gente está muito perto do problema, a gente não consegue enxergar. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa, né? Era uma empresa, eu ainda não era professora, onde a minha mesa de trabalho, ela ficou por anos com as pernas colocadas erradas, as pernas da mesa. E eu não via isso, para mim eu já tinha naturalizado aquelas pernas da mesa sendo colocadas de maneira errada, nunca observei. Aí uma vez chegou uma pessoa de longe, olhou a mesa de longe, chegou e falou: as pernas da mesa estão trocadas, estão colocadas de forma errada. Por que aquela pessoa enxergou? Porque ela enxergou o problema de longe, e o problema não era ela que tinha que resolver. Ficou mais fácil para ela apontar o problema. E eu estava tão perto daquilo que eu não enxergava. Eu não sabia que a mesa
Se eu me afastasse um pouco, observasse, eu ia prestar atenção que realmente há anos e anos eu trabalhei numa mesa onde as pernas da mesa estavam colocadas errada. Então, às vezes, a gente está tão longe do problema que a gente enxerga até, mas a gente se coloca no lugar de que não somos nós que precisamos resolver. Às vezes a gente aponta o problema, mas não aponta a solução para o problema. A solução da mesa era chamar alguém que entendesse, no caso não fui eu, e trocou os pés da mesa e a mesa ficou diferente na questão da estrutura da mesa. Não, somente na questão estética, né? Mas estava errada, né? Não foi como veio de fábrica. Então é isso. Às vezes precisamos ter um olhar sociológico sobre as coisas, olhar de novo, olhar de novo, olhar de novo, apontar o problema, né? Discutir o problema, mas também fazer parte da solução do problema, tá? Aí a gente vai viver numa sociedade coletivamente, onde o problema de todos pode ser o nosso problema também. Às vezes a gente não faz parte da solução, mas a gente faz parte do problema. Às vezes a gente causa o problema, tá? E normalmente quando a gente causa o problema, a gente não enxerga a solução, porque a gente está muito perto, tá? Não sei se todo mundo entendeu o que eu falei, mas é essa questão mesmo. Às vezes a gente precisa se distanciar um pouco, olhar de novo, botar um olhar estrangeiro sobre a coisa, para a gente começar a pensar esse problema. Eu causei o problema, eu faço parte do problema, eu faço parte da solução, e aí no final a gente vai ter um olhar mais robusto sobre todas as questões e fazer com que quem está do lado da gente viva de forma melhor, tá bom? Então é isso, vou passar agora um vídeo para vocês que fala sobre o trabalho precário, sobre o precariado, tá? E mandem as respostas das perguntas que depois eu vou deixar aqui também. E mandem por e-mail, que eu já mandei várias vezes para vocês, que é um e-mail institucional. Fiquem até o final. Um beijinho e até daqui a pouco, tá bom? Beijos!